Mas vamos lá, Bruna, que caminho é esse que vai me levar até a universidade pública, tá? Que caminho é esse? Você falou comigo que o caminho estava dentro de mim. Realmente o caminho está dentro de você, é o seu cérebro. O seu cérebro vai te fazer chegar até a universidade pública. Ele é o caminho. É com o seu cérebro que você vai conseguir fazer tudo. Mas você precisa aprender a utilizar o seu cérebro. Tá? E para você aprender a utilizar o seu cérebro, você precisa entender o funcionamento do seu cérebro. Então vamos começar a nossa aula, né? Se você tem que pegar papel e caneta, pegue papel e caneta agora para você começar a anotar. Tá? Pegue papel e caneta agora. Se você tem que convidar alguém, aproveita para convidar agora. Se você tem que curtir esse vídeo, aproveita para curtir agora. Tá? Porque agora a gente vai entrar num assunto aqui muito importante. A gente vai entender como o cérebro funciona. Tá? E a melhor maneira de entender como o cérebro funciona é pensar num computador. Vamos pensar num computador aqui, tá? Vamos pensar num computador. Imagina que você tem aqui um computador. Opa, Brunão, faz um desenho legal aí. Você tem aqui um computador. Vamos fazer aqui. Você tem aqui uma CPU. Tem aqui um computador. Esse computador está ligado num monitor. E esse computador também está ligado num teclado. Tem um mouse ligado no computador. Dentro desse computador tem duas partes que são muito importantes. Dentro do computador você tem um HD e um negócio que se chama memória RAM. Memória RAM, tá? É Random Asynchronous Memory, alguma coisa assim. O que acontece? O que é importante você saber? É importante você saber que essa memória RAM, ela geralmente é limitada. Vamos pensar aqui no computador. Vocês estão aí com o computador, né? Vocês estão aí com o computador. Então, vamos lá. O celular funciona da mesma maneira. Vamos começar pela memória RAM. A memória RAM, ela é limitada. Ela é uma memória limitada. O que significa limitada? Limitada significa que ela trabalha com poucas informações, pequeno volume de informações. Como assim, Bruno? Eu tenho um computador que ele tem 8 GB de memória, é memória pra caramba. É muita memória, mas é uma memória pequena, porque se você for pensar no HD, a memória do HD é de 500 GB. É muito grande, né? Ou 1000 GB, que é 1 terabyte, né? É muito grande. A memória RAM tem um pequeno volume de informações. E ela também tem uma característica muito marcante, que é uma característica de ser uma memória instável. Presta bastante atenção nisso. Eu estou fazendo com o computador, porque se eu fosse direto para o seu cérebro, ia ficar um saco, assim, uma dificuldade para entender. Mas presta bastante atenção. Memória instável. O que significa instável? Quem aqui já viveu a seguinte situação? Estava ali fazendo algum trabalho no Word ou no Excel, estava fazendo alguma coisa, tropeçou no fio do computador, o computador desligou e você perdeu todo o seu trabalho. Ou deu um piripaque no seu computador e você perdeu todo o seu trabalho. Né? Quem aqui já pensou, já aconteceu isso, já viveu isso, né? O Pedro falou, na verdade tem 1024 gigas, né? Olha aqui, a Nina já passou isso, né? A Nina já viveu isso. Então, Nina, isso acontece. Por quê? Porque a memória RAM é uma memória instável. Essa memória de trabalho, por exemplo, o meu computador está ligado aqui agora conversando com vocês. Então as coisas estão rodando na memória RAM. Se eu colocar muito programa para rodar, se eu colocar a transmissão de vídeo, um jogo, sei lá, League of Legends, se eu colocar vídeo do YouTube, e se eu colocar para minerar Bitcoin, sei lá, vai ficar muito lento, porque vai superlotar a minha memória RAM, né? Vai ultrapassar a capacidade da minha memória RAM, tá? E aí o computador vai desligar. Se o computador desligar, eu perco tudo. Por quê? Porque a memória RAM é instável. E além disso, a memória RAM, ela também tem uma característica, é fácil escrever na memória RAM.
né? É fácil escrever. E da mesma maneira que é fácil escrever, é fácil apagar, né? Então você aperta uma tecla de delete e foi embora o assunto. Começa a escrever, já fica ali, né? O computador desliga, apagou, foi para o espaço. Então a memória é fácil de escrever e fácil de apagar. Essa é a memória RAM do seu computador. Por isso que de vez em quando o computador está muito lento, aí a gente vai lá e desliga o computador e liga de novo, para ele ficar mais rápido, tá? A gente desliga. Já, aí como que a gente faz para não perder as coisas? A gente salva no HD. Por quê? Porque a memória do HD, ela além de ser maior, é uma memória mais... Peraí que eu escrevi errado aqui. É uma memória mais estável. Por quê? Porque é uma memória magnética, tá? É uma memória magnética. Uma vez que você salvou na memória, fica salvo. Mesmo se o computador desligar. Você salvou, fica salvo, mesmo se o computador desligar. E como que é para escrever no HD? É fácil também. Escrever no HD é fácil, né? Mas é um pouco mais trabalhoso do que escrever na memória RAM. Você tem que apertar um comando, você tem que clicar no botão salvar, você tem que fazer essas coisas, né? Por exemplo, esse desenho aqui, se eu quiser salvar, enquanto está rodando aqui, ele está rodando na memória RAM. Se eu quiser salvar esse desenho, eu tenho que vir aqui, apertar o botão salvar, ele vai abrir uma janela, eu vou salvar na imagem, eu vou salvar aqui. Como passar na universidade pública anotações toscas, né? Porque também não está organizadinho, não. E eu tenho que escolher um formato para salvar, vou salvar em PNG. Aí eu salvei, tá vendo? Ele me pergunta, dá o maior trabalho para salvar no HD. Mas uma vez que eu salvei aqui, eu posso até fechar o desenho, que ele vai voltar e vai abrir, né? Vamos ver se é verdade. Como passar anotações básicas. Abriu aqui, tá vendo? Direitinho, ó. Igual eu falei para vocês que ia acontecer, né? Igual eu te falei que ia acontecer. Ó, coloca aqui no 100%. Tá aqui tudo que eu vinha fazendo, tá vendo? Então esse foi um exemplo bem prático do que acontece no HD e que não acontece na memória RAM. Se eu tivesse desligado o programa sem salvar, eu tinha me ferrado, né? Tanto é que se eu... enfim, vocês já entenderam. Tanto é que se eu tentar desligar, eles vão perguntar. Mas é fácil escrever, tá? É difícil apagar, vai. Eu vou fazer assim, para ficar mais fácil, ó. Para ficar mais coerente, eu vou fazer assim. Difícil escrever... escrever e apagar. O que é que eu tenho que fazer para escrever aqui? Anota isso que eu estou falando. Ó. Vai pegando essas coisas, por quê? Porque daqui a pouco nós vamos entrar no cérebro. Você tem que modificar o software. Bruno, por que você está escrevendo isso? Já vai entender por que eu estou escrevendo que você tem que modificar o software. Porque no seu cérebro tem essa parada também, tá? Mas assim, para você escrever no computador, você tem que modificar o software. Não é muito fácil, não, mas é mais difícil do que escrever na memória RAM. Agora, o que isso tem a ver com o seu cérebro? E o seu cérebro? O seu cérebro, ele tem basicamente duas partes também, tá? Para facilitar aqui, tá bom, gente? Imagina que o seu cérebro, ele tem essa parte grande aqui, que eu vou chamar de córtex. E tem uma parte pequena que eu vou chamar de sistema límbico. Eu vou chamar não, é porque esse é o nome mesmo, tá? Em linhas gerais é isso. Bruno, o cérebro tem muito mais coisas e tal? Tem, mas vamos simplificar para ficar mais fácil para a gente trabalhar aqui. Inclusive vou desenhar aqui. Ó. Ó, isso aqui é uma pessoa, tá vendo? Não parece, não. Mas é uma pessoa. E ela tem o olho aqui assim, ó. Olha só essa pessoa legal. Tá? Essa pessoa tem um sistema límbico e tem um córtex. E o engraçado é que o sistema límbico ele não é a sua parte mais inteligente, sabe? O sistema límbico ele está associado à sua memória de curto prazo. E o córtex está associado à sua memória de longo prazo.
Você precisa saber isso aqui para você conseguir operar seu cérebro bem. Aí olha só que interessante. A memória RAM é uma memória limitada, ela é instável. Se o computador desligar, ela vai para o saco. Ela tem que, presta atenção, você tem que pegar a informação da memória RAM. No caso do computador, você tem que pegar a informação da memória RAM e levar essa informação para o HD usando a tecla salvar, por exemplo, usando o comando salvar. Por quê? Porque se você desliga o computador, a memória RAM vai para o saco, tudo se perde. A memória RAM é uma memória de curto prazo. Assim como no seu cérebro, o sistema límbico é uma memória de curto prazo. O que significa? O que significa? Presta atenção, agora você vai entender por que as pessoas ficam doentes. Presta atenção, agora você vai entender por que as pessoas ficam doentes quando estudam demais, por que as pessoas têm burnout, o que é burnout? Quando a pessoa dá um piripaque, a pessoa surta quando ela trabalha 30, 40 dias seguidos, por que a pessoa passa mal quando fica sem dormir. Você vai entender isso tudo, tá? Você vai entender isso tudo agora. Então vamos continuar aqui com o nosso serviço, tá? Aí, olha só, o que acontece lá com o seu cérebro, tá? O que acontece com o seu cérebro? Essa memória RAM, o seu sistema límbico, ele também trabalha com uma quantidade limitada de informações. Como assim, Bruno? Algumas horas. Ah, Bruno, você está falando então que eu não posso ficar estudando muitas horas seguidas, não. Para de adiantar o meu serviço. Segura a onda aí. Segura a onda, eu vou chegar nesse ponto. Ah, Bruno, mas você nem está ouvindo o que a gente está falando. Eu sei. Ah, Bruno, eu fiquei triste por causa disso. Não é para você ficar triste, é para você ficar feliz. O seu cérebro, o seu sistema límbico trabalha com uma quantidade limitada de informações. E outra coisa, é uma fonte de informação instável. É volúvel, vamos dizer assim, é volúvel. Nem sei se é assim que escreve, volúvel. O que acontece? A informação, uma parte da informação... Parte da informação se perde. Quando? Durante o sono. Bruno, você está me falando que eu passo o dia inteiro estudando e existe um risco ainda de eu pegar essa informação e jogar no lixo enquanto eu durmo? É isso mesmo, pode acontecer, tá? E daqui a pouco eu vou te explicar como que o seu cérebro trabalha para isso, tá? E outra coisa, é fácil escrever no seu sistema límbico. E é fácil apagar também. É fácil apagar. Quantas vezes uma pessoa te falou o nome dela e aí 10 minutos depois você esqueceu? Quantas vezes uma pessoa te falou o número de telefone dela e daí 10 minutos você esqueceu? Você teve que fazer alguma coisa. Presta atenção, você teve que anotar num papel o número de telefone para não esquecer. Anotar no papel. Vai pegando essas coisas que eu estou te falando, porque isso vai entrar direto nos seus estudos, tá? Agora, o que você tem que fazer, né? Como que funciona o sistema límbico? O sistema límbico, ele trabalha o tempo todo consultando o seu córtex. Conversando com o seu córtex. Ele escreve e ele apaga. Por que ele faz isso? Porque o córtex, ele tem uma memória infinita. Ah, como assim infinita, Bruno? Tem um pesquisador, um professor muito renomado nessa área de neuroaprendizagem, que ele escreveu um livro, e tem vários, e uma forma que ele usou para explicar isso é o seguinte: o seu cérebro, o seu córtex, tem uma capacidade de armazenar informações tão grande que essa capacidade só será esgotada depois de você passar 400 anos estudando diariamente 10 horas por dia.
Ou seja, não vai esgotar na prática, né? Porque ninguém vive 400 anos. Então a capacidade do seu cérebro é essa, são 400 anos de informação, você estudando 10 horas por dia. Essa é a capacidade do seu córtex, tá? Então você precisa, é muito parecido com o HD, né? É muito parecido com o HD, né? E ele tem uma característica legal, que ele é uma memória estável. Como assim? Você escreveu, assim, ó, informação escrita fica. Simplificando, não vai apagar essa informação. Você escreveu a informação, você apaga, tá? Bruno, então é muito simples. Eu só vou simplesmente escrever no meu cérebro o tempo todo, assim, né? E mandar as coisas pro córtex. Vou tomar um remédio para fazer isso. Não, nem sei se tem remédio. Mas o fato é que é difícil escrever, assim como é difícil apagar. Por quê? Porque lembra que lá no computador eu falei que você tinha que alterar o software? Você tem que mudar uns e zeros? Aqui no seu cérebro você tem que alterar o hardware. Como assim alterar o hardware? Que é o seguinte, alterar o hardware. Ah, Bruno, mas isso que você está explicando é muito complexo. Para que isso serve? Para você aprender a usar seu cérebro. Para você não ficar jogando energia no lixo. Tá? O seu cérebro tem um negócio que são os neurônios. Imagina que os neurônios são umas bolinhas assim, ó. Você tem vários desses aí no seu cérebro, acho que bilhões, inclusive. Ou trilhões, eu não sei quantos não, mas é muito mesmo, entendeu? Não é pouco, não. Tem vários assim. O que é uma informação? Imagina só, como que acontecem as coisas no seu cérebro? Eu vou falar uma palavra, eu vou escrever uma palavra aqui, flor. Quando você escuta a palavra flor, aparece na sua imaginação uma figura que pode ser assim, ou assim. Cada um vai aparecer de um jeito, porque você já viu várias flores. Mas na prática, o que acontece? Quando você escuta a palavra flor ou lê a palavra flor, alguns neurônios seus são estimulados. Esses neurônios, eles estimulam alguns, que estimulam outros, que estimulam outros, que vão estimulando até que se forma a palavra flor. Se forma uma imagem de uma flor. Uma vez que você não está ouvindo mais flor, aí apaga tudo. Então esses neurônios, eles vão se conectando, né? Quando você escuta a palavra flor, eles se conectam, olha só, e criam um caminho, presta atenção, eles criam um caminho que leva até a imagem de uma flor. Então, olha só, anota só, eu vou falar um negócio agora que você vai até chorar de emoção. Presta atenção. Aproveita para compartilhar esse vídeo, para curtir, porque eu vou falar um negócio agora que vai escorrer uma lágrima dos seus olhos. E assim, se realmente escorrer uma lágrima nos seus olhos, eu quero que você faça um emoji aí de lágrima escorrendo, tá? Ou você fala assim, qual foi a sensação que você teve ao ouvir essa frase que eu vou falar agora? Ó, vou falar uma frase. Eu vou falar uma frase, tá? Uma frase que resume esse processo, porque esse processo que eu descrevi é um processo em que você já aprendeu o que é uma flor, baseado nas suas experiências e tudo que você viu. Você recebe o estímulo da palavra flor e magicamente, milagrosamente, aparece uma flor aqui numa outra ponta do seu cérebro. Você consegue até imaginar. Cada um imagina uma. Tá? Porque você aprendeu. Então, anota isso. Você vai se emocionar agora. Aprender é escrever novos caminhos no seu cérebro. Cara, isso é bonito demais, né?
Presta atenção. É muita beleza, assim, sabe? E por que você tem que ficar feliz? Porque isso está dentro de você. Não está fora de você. É algo que está dentro de você. É algo que você já tem e que você só precisa acionar. Você só precisa acionar. Bruno, como que eu faço para escrever no meu cérebro? Aí você tem que guardar uma informação. Vou te falar uma coisa agora que é bem importante, tá? Primeiro, para você escrever no seu cérebro, esse processo que eu disse aqui, para escrever no seu cérebro, você precisa criar conexões entre os neurônios. E você precisa fortalecer essas conexões. Você precisa conectar neurônios para criar os caminhos e você precisa fortalecer essas conexões. Tá? Você precisa fazer isso. Por quê que você precisa fazer isso? Porque uma parte das informações que você adquire durante o dia, uma parte dessas informações que você adquire, então tem um conjunto de informações aqui que você adquiriu e eles entraram no seu sistema límbico. Uma parte dessas informações é escrita no seu cérebro. A outra parte vai para o lixo. Ai. Bruno, você está me falando que de tudo que eu aprendo durante o dia tem coisa que eu não lembro? Mas isso é só para coisa de escola que eu estudo, né? Não. Pior que não. Quando você escuta uma música, sabe aquela música Tudo Ok? Cola no bailão pro desespero do seu ex. Maquiagem ok, não sei o que ok. Não sei o que ok, não sei o que ok. Cola no bailão pro desespero do seu ex. Isso aí é um negócio que você aprendeu. Se você escutar essa música, você aprendeu isso. E provavelmente você vai ficar lembrando dessa música. Como que você faz para você esquecer da música? Você vai lá e lê a letra dela toda, você vai esquecer, tá? Daqui a pouco você faz isso. Não vai ficar pensando nela não, é só ler a letra toda. Mas essa música foi algo que entrou na sua cabeça. E foi aprendizado. Como assim, Bruno? Não serve para nada. Pode não servir, mas teve conexões no seu cérebro lá por causa disso. Neurônios foram usados para armazenar essa informação. Ah, Bruno, e o capítulo da novela que eu estou esperando sair a resposta no dia seguinte? Também. Não, mas e a aula que eu tive hoje? Qual aula? Ah, aquela aula lá, monótona, sem graça. Que eu sei que é importante para passar no vestibular, mas estava um saco. Essa aí você não vai lembrar, não. Essa aí seu sistema límbico vai jogar no lixo. Por quê? Porque o seu cérebro ele trabalha para evitar a dor e obter prazer. Tudo que é indiferente não serve para o seu cérebro para nada. Ele vai fazer o que com isso? Porque se você tem indiferença, aquilo não te causa nem dor nem prazer. E ele não serve para nada. O seu cérebro vai trabalhar o tempo todo para evitar a dor e te proporcionar prazer. Então, apenas aquelas informações que te proporcionam prazer é que vão ser salvas no seu cérebro e aquelas que te causaram muita dor. Informações com indiferença não vão entrar no seu cérebro. Ô Bruno, mas eu estudei a vida inteira com indiferença. Por isso que você não aprendeu a matéria. Nossa, se eu soubesse, eu tinha feito alguma coisa. O que eu poderia ter feito? Tem várias coisas que você poderia ter feito. Eu vou te falar daqui a pouco. Para lembrar da matéria mesmo que fosse um negócio meio chato, assim. Inclusive, isso é a base de todo método, né? Vou ter que te ensinar isso. Mas o fato é que, infelizmente, os momentos assim mais sem graça que a gente tem e que, poxa, são vidos com indiferença, às vezes, né? Muitas vezes são na sala de aula. E por isso que a gente não assimila aquele conteúdo, né? E tem outra coisa também que você precisa fazer para fortalecer as conexões, é repetir, né? A repetição, ela traz o conhecimento, né? Vamos pensar, uma pessoa que... vou dar um exemplo aqui. Imagina que você acordou, né? Quantas vezes você não acordou no sábado de manhã achando que você tinha aula? Você levantou e chegou até a vestir a roupa. Por quê? Porque o seu cérebro estava acostumado com aquilo, né? A repetição
te fez chegar naquele ponto. Te fez aprender que aquilo era a melhor coisa a se fazer, né? Acordar cedo, já escovar os dentes, vestir a roupa para a escola, porque você fez aquilo muitas vezes. Acontece quando a gente está aprendendo a dirigir, que você tem dificuldade para estacionar numa garagem. Depois de estacionar várias vezes, você estaciona tranquilamente, porque o seu cérebro aprendeu. Acontece quando a gente está jogando bola, que você fica jogando bola várias vezes, né? Joga bola todo dia, e aí depois de jogar por um período muito longo, várias vezes, você melhora em diversos aspectos do futebol. Desenhar a mesma coisa, e acontece com uma matéria que você estuda, tá? Mas o fato é que se não tem repetição e se não tem emoção envolvida, o seu cérebro ele não salva a informação. E se tem muita dor associada, o seu cérebro trata aquela informação como ruim, ele não quer que você fique interagindo com aquilo. Então, por exemplo, muita gente não gosta de matemática porque teve um professor muito ruim, porque ouviu falar que matemática era muito ruim a vida inteira. Isso acontece para outras disciplinas também. E a pessoa associa uma grande quantidade de dor à matemática. E ela coloca na cabeça dela que ela não vai aprender matemática. E meio que ela acaba não aprendendo mesmo, porque tudo aquilo que você acredita, né? Se você acha que vai dar certo ou se você acha que não vai dar certo, das duas formas você está certo. Vai acontecer, né? Então é melhor você acreditar que vai dar certo e fazer as coisas para dar certo. Mas é assim, entendeu? A informação que é salva no seu cérebro, deixa eu voltar aqui para a figura, né, para facilitar a nossa conversa. A informação que é salva é a informação que vem com uma forte carga emocional, tá? Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Aqui tem carga emocional. Aqui tem indiferença. Então, a informação que é adquirida com indiferença, ela vai para o saco, ela vira lixo mesmo. Tá? As informações com as quais você interagiu muito também são salvas na sua memória de longo prazo, no seu córtex. E quando, Bruno, que essa informação é consolidada no meu cérebro? Então, durante o momento que você está dormindo, tem dois momentos. Tem um momento que você está com sono muito profundo e tem um momento que você está com um sono bem... não é sono, não vou dizer sono leve, mas é um sono... Eles chamam de sono REM, né? Que é Rapid Eye Movement. Né? Significa isso, um movimento rápido dos olhos. Você fica com os olhos assim, ó, presta atenção, vou fazer para você ver. Você fica assim, ó. Depois você vê alguém dormindo e observa que tem um momento do sono que a pessoa fica assim. Como funciona, né? Deixa eu desenhar aqui. Como que funciona? Vou fazer aqui do lado. Sono, né? Sono. Como é que é o seu sono? Tem um momento que é assim, depois ele fica estável, depois fica assim, depois estável, assim, estável. Esse espaço aqui, ó, isso aqui é sono profundo, tá? Você está dormindo profundamente. Isso aqui também é sono profundo. Você está dormindo profundamente. E aqui também, sono profundo. Esse pedacinho aqui é o sono REM. Sono REM. Você está aqui com o olho, né, fechado, ele fica tremendo. Seu olho fica tremendo assim. Nesse momento do sono REM, o sistema límbico está escrevendo no córtex. Tá? Ele está jogando informação lá no seu cérebro. Ele está ativando os neurônios. Aí, no momento de sono profundo, as sinapses, que são as conexões entre os neurônios, elas estão se formando. Então, aqui, nesse momento, você tem o cérebro escrevendo, né? Você tem o sistema límbico escrevendo no seu cérebro. Nesse pedaço aqui, ó, vou chamar de consolidação, das sinapses. Sinapses são conexões entre os neurônios, tá? Tem esse nome. É porque é mais fácil falar sinapse do que falar conexão entre neurônios, né? Aí inventaram esse nome, tá? Mas é isso que acontece enquanto você está dormindo.